Oi pessoal, tudo bom? Esse vai ser o nosso primeiro IGTV falando sobre dinheiro. Eu abri uma caixinha de perguntas ontem, abri outra hoje. Todas as perguntas que vocês fizeram, elas estão salvas no meu celular. Eu não vou responder especificamente uma por uma lá nos stories, porque eu acho que algumas dicas que eu posso dar por aqui podem ajudar muita gente. Eu não sou nenhuma especialista de investimentos e aplicações, nada que o valha. Inclusive, eu já tenho que ressaltar aqui que eu trabalhei em banco por 15 anos, mas eu nem trabalhava em agência. Eu trabalhei em agência só por 6 meses. Então, assim, eu nunca acompanhei esse tipo de coisa. Mas de alguns anos pra cá, eu comecei a me interessar por investimentos e aplicações. E aí, eu comecei a fazer algumas coisas com os meus dinheiros. Hoje em dia eu tenho uma carteira ligeiramente diversificada, pretendo fazer um pouco mais a partir de agora, porque eu acho que antes de qualquer coisa você precisa estudar para fazer. Dinheiro é coisa séria e você não joga seu dinheiro ao vento. Mas uma das perguntas mais recorrentes que eu recebi aqui foi assim, como eu faço para começar a aplicar? E outra também foi assim, ai, não vou lembrar agora de cabeça, porque eu não anotei ainda essas perguntas. Esse aqui é só o nosso primeiro bate-papo. Todos esses nossos GTVs vão ser tratados como bate-papos. Eu quero que vocês tragam mais perguntas. O que eu souber responder, eu vou responder. O que eu não souber, eu vou falar, não sei. Até porque eu sou uma pessoa do direito e não tenho nenhuma obrigação de saber coisas sobre investimentos. Então, já queria aqui me isentar de qualquer responsabilidade sobre os investimentos que eventualmente vocês resolverem fazer depois desse nosso bate-papo. Mas, enfim, o que é mais importante é que as pessoas pensam que precisam ter muito dinheiro para começar a investir, para começar a guardar dinheiro. E uma das melhores e maiores lições que eu aprendi com meu pai desde lá de trás, não sei se vocês sabem, se vocês me acompanham, ó, a minha história, assim, é uma história de uma pessoa que veio de uma família realmente muito, muito pobre. Quando eu falo pobre, é muito pobre, gente, não é pobre, é muito pobre. E que, olhando os padrões de hoje em dia, venceu na vida, assim, a gente tem uma vida muito confortável, graças a Deus, e graças também ao esforço, à perseverança e ao poupar. E o meu pai sempre foi um grande poupador, assim, ele sempre guardou dinheiro, ele sempre ensinou pra gente que um percentual do nosso salário tinha que ser guardado. E eu comecei a aplicar isso desde quando eu comecei a trabalhar. Então, desde o meu primeiro salário, eu sempre guardei um percentual do meu salário. Então, assim, não interessa se você ganha um salário mínimo, se você ganha 10 salários mínimos, você vai ter que guardar um percentual do seu salário. Quanto? Pelo menos 10%. Nossa, mas que absurdo. Pelo menos 10%. Se você ganhar melhor e o dinheiro ainda estiver sobrando um pouco mais, você vai aplicar um pouco mais do que 10%. A gente, incrivelmente, aprende a viver com menos do que a gente ganha. E essa é a maior lição que eu tenho para dar aqui nesse nosso primeiro GTV. Você tem que viver com menos do que você ganha. E até uma coisa que eu falei nos stories de ontem foi que teve eu faço metas loucas, assim, para juntar dinheiro quando eu tenho algum objetivo específico, mas isso não me isenta de juntar a minha parcela mensal de sempre. E em 2015 eu fiz uma viagem e aí no meio dessa viagem aconteceu aquelas promoções loucas de passagem aérea e eu comprei outra passagem aérea para ir para a Suíça. Era uma viagem assim, fim do ano de 2015. E a passagem foi muito barata, foi assim, coisa de R$ 700. Ida e volta pra Suíça, de Brasília pra Suíça. Isso é muito barato, até hoje é muito barato, na época era muito barato. E aí eu saí na louca e comprei a passagem. Só que eu já tava em outra viagem internacional no dia que eu comprei a passagem. E eu não tinha, assim, eu tava, assim, enrolada com outras despesas naquele momento. E eu não tinha um dinheiro específico pra viajar. E aí foi quando eu falei, meu Deus, vai dar tudo errado, porque eu não tenho dinheiro. E quando eu descobri que o franco suíço custava R$ 5, eu falei, eu vou passar fome na Suíça. Vou ficar lá, tipo, na estação do trem, pedindo moedinha pra galera que mora lá, né? Se é que isso existe na Suíça. Aí eu tomei uma decisão, entre uma viagem e outra, eu tinha 6 meses, que eu tinha que juntar dinheiro. E eu sou daquelas pessoas que quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o fim com aquela coisa na cabeça.
E eu resolvi juntar o dinheiro da viagem e decidi que eu tinha que juntar X até o dia da viagem, porque eu tinha que comprar tantos francos suíços para poder ter uma viagem confortável. Tava viajando com uma amiga, eu não podia chegar lá também e ficar pra ela, ai, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque eu tenho dinheiro. Não, isso faz o menor sentido, até porque se é pra passar apuro, você fica no Brasil, fica em casa. E aí eu juntei o dinheiro. Eu cortei todas as despesas de futilidades. Eu nem concordo com isso, de que você tem que se abster de todas as coisas que você gosta para juntar dinheiro. Não é essa a prática que eu vou falar aqui que eu adoto, porque vocês vão ver que eu não adoto mesmo. Você tem que saber fracionar muito bem o seu dinheiro, saber o que são as despesas correntes que você tem todos os meses, assim, de aluguel, quem paga aluguel, condomínio, luz, telefone, etc. E tem as despesas que são variáveis. E dentro dessas despesas variáveis, eu coloco X para gastar se eu quiser comprar uma brusinha. Mulher adora uma brusinha, né? Entre aspas. Se eu quiser comprar uma roupa, se eu quiser comprar mais vinho, se eu quiser... Então, assim, eu tenho esse percentual também do salário para essas coisas. E quando eu vejo que eu tô gastando muito com isso, eu falo, não, chega. E, em regra, eu nem gasto tudo, porque eu acho que a gente acaba se conscientizando. E essa foi uma das lições que eu tirei dessa época da viagem da Suíça. Foi porque eu passei 6 meses sem comprar absolutamente nada. Não comprei sapato, não comprei bolsa, não comprei roupa. Óbvio, comi, me alimentei. Quando eu queria sair com os meus amigos pra fazer um jantar e almoçar, com peguete, namorado, tudo mais, acontecia. Mas as compras que eu achava que não eram muito relevantes, eu não fiz. E eu fiquei impressionada como eu consegui juntar muito dinheiro em pouco tempo. E a partir daí, do fim de 2015, eu falei, nossa, mas dá pra juntar muito mais do que eu pensava que dava pra juntar, porque eu sempre juntei. Gente, eu sempre juntei. Eu lembro que assim, mesmo quando eu ganhava muito mal, eu sempre viajava nas férias. E as pessoas falavam assim, nossa, mas como que você viaja? Eu falei, gente, porque eu juntei o ano inteiro pra poder viajar nas férias. E a partir daí eu comecei a ter essa noção ainda mais forte da questão de poupar. E isso começou a ser internalizado mais e mais e mais e mais. Quem me olha de fora muitas das vezes pensa assim, nossa, ela super compra, ela super gasta, ela não tem limites. E essas pessoas estão super enganadas, porque eu realmente tenho controle de tudo que eu faço. Eu anoto absolutamente todas as coisas que eu compro? Não. Eu já fiz isso. Houve um período que eu precisava aprender a ter um controle em relação às minhas contas. Então, realmente, assim, cada vez que eu passava no meu cartão, eu ia lá e fazia um registro, anotava quanto eu gastei, pra saber quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que sobrou. Hoje em dia eu não faço. Exceto quando tem alguma despesa grande, assim, eu vou fazer, sei lá, uma viagem, comprei uma passagem de 3.000 reais. Aí eu realmente, não, esse mês eu tenho que anotar que eu gastei 3.000 com uma passagem. Mas assim, coisas normais, eu fui no restaurante, eu coloquei gasolina no carro, essas coisas já entram nas minhas despesas que eu faço todos os meses e eu já sei a média que eu gasto em relação a isso. De supermercado e tudo mais. Então eu já não fico mais contabilizando e anotando isso. Eu anoto geralmente quando tem uma despesa extra. Sei lá, eu vou fazer a revisão do meu carro, que é uma coisa que não tem todo mês e tal. Aí eu vou lá e anoto, esse mês teve a revisão do carro. Então, é mais ou menos assim que eu faço as contas. E aí eu achei interessante que eu recebi muitas perguntas de pessoas perguntando como fazer uma reserva de viagem. Gente, antes de todas as reservas, você tem que ter uma reserva de vida. A reserva de viagem é uma reserva 2. A gente tá passando aqui por uma fase de pandemia e tudo mais, e eu tô vendo muita gente desesperada porque não tem reserva. Óbvio, tem muita gente que não tem um dinheiro que dê pra guardar, pra ter uma reserva, gente, família com filho e tudo mais. Mas muita gente poderia ter e não tem. E aí, nesse momento eu fico pensando, a gente tem que estabelecer prioridades. A prioridade 1 é ter uma reserva. A prioridade 2 pode ser viajar, trocar de carro, trocar de apartamento. Aí isso vai depender e a gente vai falar sobre isso em outros IGTVs. Mas, primeiramente, você precisa ter uma reserva financeira, que é pelo menos guardar 10% do que você ganha. Não interessa quanto você ganha, 10% você vai guardar. Se você ganhar muito bem, às vezes você nem vai gastar tudo, você guarda mais. Eu vou dar um exemplo meu. No mês passado, março, eu quitei esse apartamento novo que eu tô morando agora.
E aí antes eu tava pagando uma prestação desse apartamento. Esse dinheiro da prestação era um dinheiro que eu já não tava mais contando com ele, porque ele era um dinheiro que entrava na prestação. Esse dinheiro agora, absolutamente, ele vai ser direcionado para investimentos e aplicações. Porque eu não vou mais ter que contar com aquele pagamento mensal da prestação do apartamento. Vocês estão entendendo? Então, assim, são coisas que você começa a ter uma mentalidade de poupar. E o mais importante é deixar de procrastinar. Muita gente fica assim, não, mas eu ganho muito mal. Não adianta eu juntar só R$300 por mês. Isso é um exemplo. Gente, R$300 por mês depois de 10 anos é muito dinheiro. Se você souber aplicar corretamente. Ninguém vai ficar rico da noite pro dia, principalmente se você, como eu, é servidor público. Ou se você é concurseiro ainda. O dinheiro não vai entrar no montante assim que você vai enriquecer. Mas se você souber poupar, você vai ter uma reserva que eventualmente numa emergência você vai poder ficar numa situação confortável. Ou se você quiser fazer um gasto extra em algum momento da sua vida, você vai poder fazer. Eu vou dar um outro exemplo meu. Em 2017, eu queria trocar de carro. E aí surgiu uma super oportunidade. Eu, Renata, não gosto de fazer prestações para comprar carro. É uma opção minha. Acho que carro é uma coisa que só desvaloriza e que não vale super a pena, mas eu gosto de carro. E aí eu fiquei pensando, será que eu troco, será que eu não troco? Não, surgiu uma oportunidade, eu tinha uma boa reserva, além do meu dinheiro da reserva, e eu resolvi trocar de carro. Então é assim que você começa a ter uma liberdade financeira para poder fazer opções. Por exemplo, agora a gente não tá podendo viajar, mas se amanhã aparecesse uma oportunidade de uma viagem incrível, eu teria o dinheiro para fazer a viagem incrível, porque esse dinheiro já está sendo reservado há mais de 5 anos. Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Não adianta a gente querer que as coisas aconteçam da noite pro dia. É um pouco devagar. A gente começa poupando aos pouquinhos, é que nem tio Patinhas. E daí o negócio começa a crescer. Esse é só um vídeo de introdução. Eu vou falar de algumas práticas que eu acabei fazendo, além de poupar X% do meu salário e tudo mais. Mas eu quero que as pessoas saibam que, independente do salário, isso é possível. Eu conheço pessoas que ganham muito mais que eu e que estão muito mais endividadas do que eu. Então, a primeira lição de hoje é não procrastinar. Você pode começar a poupar agora. E a segunda lição é viver com o que você tem, dentro do que você ganha. Muita gente quer viver acima do padrão do que o salário comporta. E isso também é uma coisa que eu acho muito grave. Aqui em Brasília tem muito isso, assim. Muita gente vive de imagem e tal. Não sei como é na cidade de vocês. Então, isso é muito relevante. É você viver com o que você tem. Aí eu até vi uma mensagem agora há pouco de uma pessoa, porque eu recebi muita mensagem, gente, eu tô anotando tudo. E essa pessoa falou assim, mas para viajar, você acha que vale a pena fazer prestações e ir pagando, não sei o que? Gente, viagem é uma, entre aspas, futilidade. Você não precisa viajar para viver. Isso é uma coisa que te dá prazer, é um lazer e tudo mais. Então, assim, eu entendo que para você fazer uma viagem, você tem que ter o dinheiro da viagem. Ok, você pode excepcionalmente até parcelar a passagem. Sei lá, a minha viagem pro Japão, eu lembro que na época eu paguei, sei lá, 4 mil e poucos reais na passagem. Pode parcelar isso aí em 3 vezes, mas quando chegou o dia da viagem, a viagem já estava paga. Até porque ainda tem um outro detalhe. A viagem pode não ser boa. A gente sempre torce para que a viagem seja maravilhosa, mas às vezes pode acontecer de não ser boa. Já aconteceu de eu viajar com o namorado e a viagem não ser boa, já aconteceu de eu viajar com a amiga e a viagem não ser boa, já aconteceu de eu viajar sozinha e a viagem não ser boa. Assim, acho que 90% das minhas viagens foi excelente. Mas às vezes acontece, você fica doente na viagem, a pessoa que tá com você fica doente e atrapalha toda a sua viagem. Ou então você arruma uma companhia que não é tão legal. Então, assim, o interessante é que as despesas com futilidades, as despesas com coisas que não são da sua necessidade básica, elas sejam pagas antecipadamente. Mas depois a gente vai falar sobre bens, assim, do caso tipo carro, imóvel e tudo mais. Eu já tô falando quase há 15 minutos, já deu. Acho que já cansei vocês por hoje. Deem aqui um feedback sobre esse vídeo e a gente vai se falando. Eu quero fazer uma série de vídeos para falar sobre esse assunto, ok? Beijo!